Boa tarde, bem-vindos ao webinar do Banco Carregosa sobre o mercado obrigacionista. Vamos apenas aguardar aqui cerca de 2 minutos para que se juntem mais alguns participantes. Bem-vindos, o meu nome é Filipe Silva, sou o diretor de investimentos do Banco Carregosa. Vamos dar agora início ao webinar sobre o mercado obrigacionista. Quem quiser colocar questões pode fazê-lo através do chat da plataforma. Como é habitual neste tipo de apresentações, está aqui um pequeno aviso de acordo com as regras da MIF2. São regras que nós temos que acabar por as cumprir, não temos qualquer tipo de recomendação sobre os investimentos, apenas vai-nos dar uma visão do que é que nós consideramos para o mercado e onde é que os clientes poderão estar melhor expostos a esta classe de ativos. Tenho aqui um pequeno índice sobre que eu vou seguir e a apresentação que irei fazer relativamente ao mercado obrigacionista. Compreender as obrigações. As obrigações acabam por ser um título de dívida em que o emitente empresta aos obrigacionistas um montante e pela qual vai pagar um cupão e reembolsa esse capital numa data posterior. Das principais características que as obrigações têm é terem um valor nominal, um cupão e tem também uma data de vencimento, o que acaba por fazer com que seja um investimento com um rendimento fixo e para o investidor acaba por poder calendarizar os seus rendimentos e saber que na maturidade vai acabar por receber o seu capital. Portanto, acabam por proporcionar um rendimento estável. As obrigações na sua forma de ser e de ativo financeiro têm muito menos volatilidade que as ações e acabam por ser uma boa componente no que diz respeito à diversificação das carteiras. Se quisermos ter aqui um exemplo de um ciclo de uma obrigação, temos aqui o Estado que pretende construir uma escola, então o que faz? Emite um título de dívida, neste caso seria uma obrigação de 100 milhões, o prazo seriam 3 anos, iria pagar um cupom de 4% ao ano. Os investidores vão emprestar este capital ao emitente, que é o Estado, vão durante cada um dos anos receber este cupom de 4% e na maturidade, neste caso o Estado, vai devolver o capital aos obrigacionistas. É uma operação simples, não tem assim grande ciência em termos da sua forma de funcionamento, poderá ficar mais complicada nas formas diferentes, como iremos ver à frente, que existem de obrigações. Portanto, as principais características quando estamos a investir numa obrigação e quando estamos a investir apenas numa ou em obrigações isoladamente
e não através de um veículo, como sendo, por exemplo, um fundo, ou agora também estando mais em voga um ETF, o que é que nós temos que ter em conta? O preço da obrigação é feito numa base 100, ou seja, por norma, muitas obrigações vêm para o mercado e o preço a que são emitidas é 100. Quando a obrigação está, por exemplo, a 101, nós dizemos que ela está acima do par. Se a cotação está abaixo de 100, nós dizemos que ela está abaixo do par, como por exemplo 99. O cupão é a taxa que a obrigação paga durante o período que a mesma tem, seja 1 ano, 2, 3, 5, 10, o tempo que for. Este cupão pode ser fixo ou pode ser variável. Depois temos a data em que o cupom é pago ao investidor, temos a maturidade da obrigação, que é o dia em que o emitente terá que devolver o capital ao investidor. Depois temos o rating da obrigação, o payment rank e a yield. Estas três componentes aqui de baixo acabam por ser as mais importantes quando um investidor está a olhar para uma obrigação e está a calcular a yield que essa obrigação vai ter durante o período em que ele vai fazer o investimento. O rating, então, vai definir o tipo de risco que a obrigação tem. O payment rank diz-nos em que grau é que a obrigação está dentro do nível de endividamento da empresa e que senioridade é que nós temos versus outros credores ou outros tipos de dívida, uma vez que as empresas podem emitir dívidas que sejam subordinadas umas relativamente às outras. E a yield vai ser a combinação entre o cupão, o preço da obrigação e a maturidade da obrigação. Como tenho aqui em baixo, podem ver que no caso do payment rank, se estivéssemos a falar de uma obrigação emitida por um banco, por exemplo, no caso das covered bonds, seriam as obrigações que têm por trás ativos a cobrir a obrigação no caso de um evento de falência desse banco. Depois temos o tipo de cupão, poderá ser fixo ou variável, e no tipo de obrigações, temos as obrigações normais ou as obrigações convertidas em ações. Olhando aqui para uma descrição tipo de uma obrigação, neste caso eu escolhi esta obrigação da EDP, que foi emitida no dia 21 deste mês. Escolhi também uma obrigação um bocadinho mais complexa, é uma júnior subordinada, ou seja, não é uma dívida sénior da EDP. Então, o que é que nós podemos ver neste quadro com bastante informação? Começamos por aqui uma coisa simples, que nós chamamos o ISIN da obrigação, funciona um bocadinho como o nosso número de contribuinte, é bastante importante para nós definirmos qual é a obrigação que queremos comprar. Podemos ver aqui o cupão, que é um cupão que é fixo, de 4,75. Podemos ver aqui a frequência, é um cupão anual. A maturidade da obrigação, isto aqui neste caso desta, uma vez que esta obrigação diz aqui que é híbrida, é importante que a obrigação, apesar de ser, peço desculpa, para 2054, ela tem um call em 2030. O que é que isto significa? Significa que esta obrigação nos vai pagar um cupom de 4,75 até 2030. A 28 de fevereiro de 2030, a EDP vai decidir se mantém esta obrigação no mercado ou não. Para já, e o que tem acontecido nestas emissões da dívida híbrida é que o mercado tem convencionado que nas datas do call ele é realizado. Se não for feito, então irá existir um reset ao cupom de acordo com uma fórmula que estará nas fichas técnicas da obrigação. O montante que as emitiram está aqui deste lado, são 750 milhões. O montante de investimento são 100 mil com múltiplos de 100 mil. E se olharmos para o rating, vemos que o rating, neste caso, é BB+. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, para a dívida sénior da EDP, ela tem um rating de BB, triple B, neste caso a dívida subordinada, uma vez que é subordinada à dívida sénior, está num nível inferior, tem um nível de risco superior e por isso acaba por pagar um bocadinho mais. Aqui, para vocês perceberem o que eu estou a explicar, se olharmos aqui para o rating, para esta coluna aqui, vocês veem que temos para o mesmo emitente dois tipos de rating e isso está depois indexado, se olhando aqui para a coluna toda à direita, para o tipo de obrigação que nós temos. Se for uma dívida sénior da EDP, o rating é superior, estamos na classe de investment grade, e se for uma dívida subordinada, então neste caso já é uma dívida com mais risco, então já está na classe de AI. Também podem ver aqui que a dívida de investment grade acaba por pagar menos que a dívida que é considerada de high yield. Estes pontinhos verdes que tenho aqui têm a ver agora com os critérios de sustentabilidade. Isto, neste caso, esta obrigação eu posso andar aqui para trás para vocês verem, é uma green bond, que significa que
o montante que a EDP angaria neste tipo de obrigações tem que ser afeto a projetos green. Neste caso aqui, que eu estou a mostrar é outro tipo de obrigação, que eu tinha mostrado atrás o tipo de obrigações que podemos existir, seriam ordináveis ou convertíveis. No caso desta obrigação convertível, o que é que acontece? Acabamos por olhar para uma obrigação em que funciona em todo o seu momento e até à maturidade, que neste caso será em 2027, igual ao funcionamento da EDP, ou seja, uma obrigação de 450 milhões, com o rating que está subjacente, o cupom é mais baixo, é um cupom de 0,8, os montantes para comprar e para vender estamos a falar de 100 mil para cada. O que é que aqui é diferente? Tem a ver aqui com este conversion ratio, stock price e o preço de conversão. Significa que neste momento o preço da ação em mercado é 12,28. Esta obrigação na maturidade vai me permitir converter o montante que eu tenho com aquela taxa de conversão em ações da Iberdrola, só que o meu preço de conversão é 13 euros. O que é que estas obrigações permitem a quem as compra numa fase inicial? Permite-nos ter as características todas de uma obrigação, no entanto, participar, no caso da ação subir, no upside que essas próprias ações estão a ter. Vamos assumir que a Iberdrola, em 2027, iria estar não aos atuais 12,28, mas sim a 15 euros. Então, o que é que iria acontecer? Eu, nessa data, iria ter aqui uma conversão do meu montante investido com este conversion ratio e iria comprar as ações a 13 euros quando elas estavam no mercado num preço acima. E isso iria me permitir também vender as ações do mercado com um ganho substancial. No caso de acontecer o que está a acontecer agora, que é o preço da ação estar abaixo do preço de conversão, então a obrigação funciona apenas como uma obrigação pura, em que eu fiz um investimento, acabei por emprestar à Iberdrola o montante que eles pediram, neste caso foram 450 milhões, vou estar a receber um cupom de 0,8 ao ano, a frequência deste cupom, ao contrário do cupom anterior da EDP, que era anual, é pago de uma forma semi-anual, e neste caso também é uma Green Bond, e funciona de uma forma simples, como uma obrigação normal, e que acaba por ter apenas este payout de 0,8. Portanto, as obrigações convertíveis, para quem não as conhece, acabam por nos permitir também ter uma exposição ao mercado acionista, sem que na realidade estejamos com a volatilidade que as ações acabam por ter. Existe neste tipo de obrigações, e eu por acaso não trouxe este exemplo para aqui, algo que é muito importante nós percebermos. Esta é convertível, em que eu tenho a possibilidade, na maturidade, de dizer se eu quero que ela seja convertida ou não em ações. Como é óbvio, se o preço da ação estiver abaixo do preço a que eu tenho de conversão, não faz sentido nenhum eu converter. No entanto, existem algumas obrigações convertíveis que nesta característica aqui, em vez de dizer convertible, diz mandatory convertible. O que é que significa? Que na maturidade elas vão ser obrigatoriamente convertidas ao preço de conversão em ações. Então, nesse caso, essas obrigações já serão muito mais voláteis do que estas, porque vão andar a acompanhar o preço da obrigação. Nas características atrás, eu dei a indicação do rating das obrigações. O rating acaba por ser bastante importante na yield que nós recebemos como investidores, assim também como no prémio de risco que os emitentes pagam quando emitem uma obrigação. Neste caso, temos aqui a escala do investment grade. Tenho aqui as 4 casas que são as mais importantes, a Moody's, a Standard & Poor's, a Fitch e a DBRS. AAA é o melhor rating que uma obrigação pode ter. Esta escala vai descendo até chegar ao BBB-. No caso da Moody's, eles usam um indicador, em vez de ser o mais e o menos, usam os números 1, 2 e 3. 1 é o mais, o 2 acaba por ser o neutral, em que não tem nada, e o 3 é o menos. E acaba por nos dar a indicação de todas as obrigações e da escala do rating de rating para as obrigações de investment grade.
Já no high yield, elas começam no BB+, podem ir até ao D, no caso do D é o default, e à medida que entramos e que descemos nesta escala de risco, o que é que nos vai acontecer? Acontece que o nosso prémio de investimento na obrigação e a yield que iremos receber terá que ser superior, porque a empresa apresenta, teoricamente, um risco de incumprimento superior às que têm um rating melhor do que as outras. Portanto, é importante percebermos o rating, os níveis que existem e que à medida que descemos na escala de risco, elas acabam por fazer com que o prémio que se receba seja superior. Quem é que pode emitir obrigações? Os governos e as entidades supranacionais usam muito a emissão de dívida para se financiarem. No caso de Portugal costuma emitir obrigações do Tesouro quando estamos a falar em dívida, que começa com prazos entre 1 ano e vai até à maturidade que Portugal quiser, pode ser até 30 ou 50 anos. Ainda esta semana fizemos uma emissão de Sindicato de Portugal a 30 anos. E depois temos também os bilhetes de tesouro, que é dívida de curto prazo, em que normalmente Portugal costuma emitir entre 3 meses, 4, 6, 9, 11, 12, anda até 1 ano. Vai variando um bocadinho em função das necessidades que o IGCP vai tendo e normalmente as dívidas dos Estados e das entidades supranacionais, como são, por exemplo, a União Europeia, um Banco Europeu de Investimento, assim como outras que existem, acabam por ser as obrigações que têm o rating mais elevado, são consideradas com bastante proteção, com um risco muito baixo e, portanto, como é óbvio, também acabam por não ser aquelas que têm os melhores prémios para os investidores, mas também são aquelas que oferecem mais segurança. Depois temos as empresas que acabam por emitir dívida de investment grade e da yield em função do nível de rating que vão tendo. As empresas acabam por emitir obrigações para financiar as suas atividades, que podem ir desde atividades comerciais, expansão, aquisição, operacionais, vai muito, depende do tipo de empresa e para o qual tem necessidade neste momento de emitir dívida. E como é óbvio, em função daquela escala de rating que eu vos mostrei há bocadinho, o prémio de risco vai subindo e, portanto, existe um escrutínio muito grande para distinguir o prémios que as empresas pagam, se elas estão a subir ou a descer naquela escala do rating. Se olhássemos aqui para um gráfico em que temos este lado o risco e aqui o retorno, o que é que poderíamos ver? Podíamos assumir que os títulos de governo e supranacionais vão ser aquelas que têm um retorno mais baixo e também um risco mais baixo. Depois passamos para as empresas semipúblicas, que apesar de terem uma participação do Estado, acabam por também poder ter sempre algum tipo de risco e não significa que por serem de empresas com participação estatal que não possam ter dificuldades ou mesmo ter que reestruturar a sua dívida, portanto o retorno e o risco acabam por subir, temos um retorno superior. Depois entraríamos nas investment grade, também com um retorno já bastante mais interessante, mas a escala de risco também aumenta aqui. E depois, no fim, as empresas de high yield, que são efetivamente aquelas que pagam mais, mas também que têm um risco bastante superior. Então, o preço das obrigações, quando nós estamos a falar em obrigações, acaba por ser afetado como já viram, pelo rating, pelo tempo até à sua maturidade. No entanto, é importante também para os investidores acabarem por estar informados sobre as expectativas relativamente às taxas de juros, uma vez que os rendimentos que as obrigações vão ter acabam por estar muito indexadas às mesmas. Por outro lado, quando nós não estamos tão informados, podemos olhar para o mercado de dívida e tentar perceber, pelas taxas que essas obrigações já estão a pagar, qual é a expectativa que iremos ter relativamente às taxas de juros no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? E passando aqui para este gráfico. Eu sei que neste momento nós estamos com a curva de taxas de juros na dívida soberana invertida, com exceção aqui do Japão, em que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos estamos com taxas bastante mais elevadas
no curto prazo, a 3 meses até 1 ano, assim como na Itália, no Reino Unido, na Europa, acabamos por ter taxas mais elevadas no curto prazo do que no longo prazo. Estamos numa fase do ciclo em que é expectável que os bancos centrais iniciem, ou pelo menos façam a primeira descida das taxas de juros. Na Europa fala-se agora em junho, é quase garantido que isso vai acontecer. Então, quando nós estamos a ver um prémio de risco de uma obrigação, significa que eu tenho que olhar para a duração que eu vou ter da obrigação. Ou seja, se eu tenho uma obrigação, por exemplo, aqui a 2 anos, em que a taxa nos 2 anos anda aqui, vamos assumir que está aqui nos 5%, para facilitar. Este é o tipo, neste caso seria uma obrigação em dólares, uma vez que temos aqui a curva é dos treasuries. Se olho para uma obrigação de um corporate, eu vou querer que ele me pague, sendo uma empresa, ligeiramente acima desta taxa do que os Estados Unidos está a pagar, uma vez que o soberano tem muito menos riscos do que é uma empresa. No entanto, eu sei que se eu for olhar para essa mesma obrigação da empresa, para um prazo, por exemplo, 4, 5, 6 ou 7 anos, o que o mercado me está a dizer é que as taxas irão ser mais baixas num prazo mais longo. Portanto, eu não posso ter neste momento, que as taxas de juros é que eu, com esta curva invertida, o que me dizem é que, à medida que o tempo vai aumentando, eu não tenho uma curva como a do Japão, em que por quanto mais prazo eu tenho a obrigação, o meu prémio de risco vai subir, mas sim tenho esta inversão por força das condições económicas que neste momento vivemos e pelo ciclo que nós tivemos de taxas de juros. Portanto, ao olharmos para o preço de uma obrigação, temos que ter em conta que o que vai pesar no preço da mesma vai ser a duração da obrigação, ou seja, o tempo que ela tem até à maturidade, se é uma obrigação a 1 ano, a 2, a 3, a 5, a 10, o cupão dessa obrigação, quanto menor for o cupão, maior sensibilidade irá ter a obrigação durante o tempo da sua vida útil, e olharmos também aqui para as curvas das taxas de juros para percebermos se o que a empresa está a pagar é fair com o que o mercado nos está a dizer que irão ser as taxas no futuro. Portanto, a evolução do preço tem em conta, como eu estava a dizer, as taxas de juros, que é quando as taxas de juros sobem, o preço da obrigação desce, quando as taxas de juros descem, o preço da obrigação sobe, uma vez que se eu tenho as taxas, depois o mercado monetário, no caso, por exemplo, dos depósitos a prazo, a subir, significa que quem emite dívida também vai ter que pagar mais, porque os investidores vão pedir um prémio superior do que o que tem por uma aplicação sem risco. O rating da obrigação, ou seja, a evolução do rating, se for positiva ou negativa, vai fazer com que os investidores acabem por exigir uma maior ou menor remuneração pelo risco que vão ocorrer. Portanto, se o rating descer, o preço da obrigação vai descer, fazendo com que a yield da obrigação suba. A maturidade, porque em função da maturidade ela vai ser mais ou menos sensível ao movimento das taxas de juros. Por exemplo, se tivermos uma obrigação a 6 meses ou 1 ano e as taxas subirem abruptamente, o preço dessa obrigação nunca vai variar muito, porque eu sei que na maturidade o que eu irei receber é 100. Portanto, se as taxas subirem muito, o preço pode cair ligeiramente, mas nunca vai cair bastante, porque a obrigação tem um prazo muito curto. Se for uma obrigação a 10 anos, já não, porque eu sei que senão só vou receber o dinheiro daqui a 10 anos, portanto, o preço da obrigação vai ser muito sensível às mexidas nas taxas de juros. E depois, as próprias condições de mercado, uma vez que elas acabam também por afetar não tanto como no mercado acionista, mas acabam por afetar o mercado obrigacionista e as obrigações costumam ser um refúgio para as ações, especialmente quando estamos num cenário de, por exemplo, descida das taxas de juros ou em que há um pânico grande e os investidores querem ter um ativo seguro, então normalmente costumam comprar dívida soberana, principalmente dos países core. Portanto, o mercado acionista e a fase em que estamos do ciclo e o facto dos investidores estarem mais ou menos otimistas acabam também por ter impacto no mercado obrigacionista. A yield, então, acaba por ser o retorno que a obrigação irá dar ao investidor se a mesma for mantida até à maturidade. Portanto, um investidor que não queira olhar para a evolução do preço da obrigação durante a vida que esta tem, compra a obrigação hoje, só olha para ela daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, o tempo que for, então vai receber o seu cupão e vai receber o dinheiro que investiu, o dinheiro em função do nominal, porque se tiver comprado a obrigação a 100, como é óbvio na maturidade, vai receber
o preço que recebe é 100. No entanto, se tiver pago 101, sabe que na maturidade só vai receber menos 1%. E a yield acaba por ser a combinação entre o preço, o cupom e a maturidade da obrigação, sendo que a yield assume sempre que os cupons são reinvestidos à mesma taxa da obrigação. Eu aqui trago-vos a título um bocado exemplificativo do que é que aconteceu com o preço das obrigações da dívida portuguesa para 2028, ou seja, se nós olharmos aqui para o gráfico do lado direito, nós em março de 22 tivemos a subida abrupta das taxas de juros. Vimos numa fase em que as taxas estavam negativas e como as taxas estavam negativas, o preço da obrigação estava aqui perto dos 115% ou 114%. E o que é que aconteceu? À medida que as taxas foram subindo, o preço da obrigação vai descendo, porque existe um ajuste nas expectativas dos investidores e, à medida que as taxas sobem, eles dizem que a obrigação também tem que me dar uma yield superior. Isso foi um movimento que tivemos bastante abrupto até meio de 2023, também foi aqui o mínimo que o preço da obrigação acabou por fazer, andou aqui abaixo dos 95, bem nos 94, 93, mais ou menos. E neste momento, o que é que temos? Temos as taxas mais ou menos estáveis, até caíram, o preço da obrigação reagiu a esse próprio movimento, ou seja, esta queda aqui das taxas, ligeiramente acima de 4, aqui mais ou menos para os 3,5, fez com que a obrigação fosse os 95 para o 100, agora ajustou. Estamos numa fase mais calma em que o mercado está a tentar ajustar, por força dos movimentos que os bancos centrais irão fazer, então o preço da obrigação acaba por estar mais suave. Isto acontece porque uma obrigação não é que ela tenha uma duração muito grande, uma vez que é para 2028, mas tem sensibilidade às taxas de curto prazo, neste caso aqui estamos a falar das Euribors a 12 meses, e acaba por ter também impacto nesta evolução do preço da obrigação e do prémio do risco que Portugal vai pagar, irá pagar até à maturidade da mesma. Se olharmos aqui para este quadrozinho, para percebermos também quanto é que eu poderia ter de retorno nas obrigações de investment grade e high yield, como é que podemos ler isto? Isto em média diz-me que a dívida AAA, ou seja, a dívida soberana de melhor qualidade, está a pagar 3,5%. Depois a AA, 3,50%, o A está nos 3,84% e o Triple B está nos 4,22%. Depois, se vocês se recordarem daquele gráficozinho atrás em que eu tinha as yields curves invertidas, acabamos por ter exatamente isso aqui. Ou seja, se eu olhar para a dívida investment grade entre 1 e 3 anos, então, aqui já olhando no seu agregado, eu diria que a yield seria de 3,99. Se olharmos para um investimento de 3 a 5 anos, andaria nos 3,91. Se for 5 a 7, será nos 3,89 e nos 7 a 10, nos 3,97 e mais 10 anos já poderia subir para os 4,5. O mesmo exercício aplica-se aqui no high yield e como veem, a dívida com maior risco acaba por ser aquela que paga o prémio mais elevado, aquela que fica mais junto ao investment grade. Aqui não se esqueçam que o nível abaixo do triple B é o triple B menos, portanto o triple B depois seria o duplo B mais e o triple B menos, portanto acabam por estar aqui a pagar um prémio de risco superior, depois acaba por ter aqui o spread versus o soberano, e quanto é que nós temos de a mais versus investir no soberano. Assim funciona, quanto é que eu recebo a mais para investir no core. Mas como veem, quando olhamos para e quando estiverem a fazer um tipo de investimento e estiverem a analisar o yield que recebem para o seu investimento, tenham muito em conta que o prazo tem muito peso e como temos as taxas de juros neste momento invertidas, acabamos por estar a receber menos, apesar de estarmos a investir por um prazo mais longo. É uma fase natural do ciclo de mercado em que nos encontramos, por vezes estamos à espera que as próprias curvas de taxas de juros acabem por se alisar e ajustar no futuro. Então, vantagens e desvantagens em se ter obrigações. As vantagens é que as obrigações, tal como eu referia, têm um rendimento periódico, ou seja, temos aquele cupom que nos é pago ou semestralmente, ou trimestralmente, ou anualmente, são as formas mais comuns. Se for mantida até à maturidade, vamos receber o valor investido, o valor nominal investido, depois vai depender um bocadinho do preço a que compramos uma obrigação. Já agora só andando aqui para trás para vocês perceberem isto, o investidor que comprou a obrigação aqui, Portugal, vamos assumir aqui, para ser simples, a 110, se fizer um investimento
100 mil euros, vai pagar 110 mil euros. Na maturidade ele só vai receber 100 mil. Portanto, o que está a acontecer é que ele pagou agora a mais 10 mil euros, irá receber os cupons, mas na maturidade só vai receber os 10. Da mesma forma que, ao contrário, o investidor que compra aqui na obrigação é 95, na maturidade vai receber 100, portanto vai receber estes mais 5%, neste caso este perde 10%, neste vai receber mais 5%, mais o cupom até à maturidade. Isto é que acaba sempre por fazer com que seja, fazer com que se tenham que ter cálculos quando nós queremos saber qual é a yield que a obrigação tem. E esta possibilidade de vender a um preço mais elevado, era este último exemplo que eu estava a dizer, em quem comprar 95 sabe que pode vender a 100. Em termos fiscais, para quem faz investimento direto, uma obrigação comprada a 110 vai ter uma menos-valia de 10% desses 10% pagos a mais para pôr no IRS, da mesma forma que quem comprar 95 também depois vai ter 5% a mais que irá pagar posteriormente a nível de mais-valia no seu IRS. Em termos de desvantagem, o retorno das obrigações efetivamente é inferior ao das ações, por norma e por regra e por força da classe de ativo que elas são. Casos pontuais, como aquelas obrigações convertíveis que eu vos estava a mostrar, ou aquelas que são mandatórias convertíveis, em que nós estamos expostos ao preço da ação, poderá correr bem, mas na classe em geral é muito inferior. Os emitentes podem entrar em default e acabar por ter perdas, e o preço acaba por poder cair durante a vida da obrigação, tal como eu estava a mostrar ali, em que aquela obrigação de dívida pública portuguesa que esteve perto dos 115, veio para os 95, ou seja, pode existir alguma volatilidade, mas que vai estar sempre muito ajustada ao ciclo das taxas de juros em que estamos e aos movimentos que os bancos centrais acabam por tomar e que acabam por influenciar diretamente toda a gente na sua vida, principalmente para quem tiver créditos, tanto as empresas como os particulares, e isso acaba também depois por afetar os emitentes de obrigações, que acabam também por ter que pagar taxas mais elevadas para conseguirem liquidez para os seus negócios. Investir em obrigações pode ser, e eu acho que é mesmo uma estratégia fiscais para se ter um equilíbrio entre o risco e o retorno, dá-nos segurança e dá-nos também rendimentos estáveis dentro de uma carteira de investimentos bem estruturada. Sabermos que temos um bucket de obrigações entre curto prazo, médio e longo prazo pode fazer a diferença toda numa carteira diversificada e pode também trazer surpresas bastante agradáveis com toda a classe de dívida que temos disponível para investir. Íamos agora aguardar um pouco para ver se temos algumas questões que foram colocadas. Eu tinha referido no início que podiam fazê-lo via chat, e aguardamos só aqui uns segundos, uns minutos, para ver se temos algumas questões, sendo que se eu não conseguir ter disponibilidade para responder a todas, nós depois iremos responder a todas de outra forma, por isso isso não será um problema e de certeza que nenhuma pergunta irá ficar sem resposta. Tenho aqui a primeira questão, que atendendo ao contexto atual macroeconómico, em que se esperam descidas das taxas de juros e de um controle da inflação, que alternativas existem no mercado de dívida? No mercado de dívida existem várias alternativas. Eu acho que o momento atual de taxas de juros nós temos que ter em conta o que é que o mercado tem descontado e neste momento o mercado tem descontado apenas um corte de taxas de juros. Portanto, toda a curva de dívida que temos já ajustou esse corte, aliás, motivo pelo qual nós neste momento as taxas já estão ligeiramente mais baixas do que estavam há uns meses atrás. E, portanto, tendo isso como premissa e assumindo que estamos num regime em que iremos ter taxas altas por um período mais longo de tempo, pelo menos é o que o mercado tem dito, e as economias têm estado com uma robustez bastante forte, temos ainda a taxa de inflação a descer, mas está a descer de uma forma mais suave e não tão abrupta quanto os bancos centrais provavelmente desejariam. Temos as taxas de emprego em mínimos históricos, por isso neste momento eu diria que
No mercado de dívida, para quem quiser dívida com segurança, o investment grade, eu diria até 5 anos, acaba por ser uma alternativa bastante interessante. Quem quiser ir para outros tipos de classes com mais risco, o high yield ou mesmo a dívida subordinada dos bancos, aí consegue ter retornos bastante mais elevados, mas estamos a falar de títulos em que convém perceber bem as classes em que está. Também através de fundos de investimento temos esses tipos todos disponíveis para os nossos clientes, mas diria que não existe assim grande risco, pelo menos do que estamos a monitorizar, como existiu, por exemplo, em 2022. Em 2022, se vocês recordam, nós vemos uma fase em que as taxas estavam negativas, os investidores que queriam segurança estavam em títulos que tinham retornos muito baixos, e com a subida das taxas de juros acabámos por ter uma inversão, ou seja, os clientes que acabaram por ser mais penalizados foram aqueles que queriam ter menos risco nas suas carteiras, porque tivemos esta subida abrupta das taxas de juros. Neste momento não achamos que seja isso o cenário, pelo contrário, o que eu acho que vai acontecer é que os bancos centrais vão acabar por ter que fixar as suas taxas neutrais, não nos 2%, mas se calhar para aí nos 2,5%, portanto iríamos ter as taxas ligeiramente mais elevadas, e então as obrigações já têm isso descontado. Portanto, olhando um bocadinho para aquele quadro que eu tinha atrás, com as maturidades, com os prazos das obrigações e os tipos de rating, é uma questão de escolher, depois é uma questão também de verem por que tipo de instrumento gostariam de ter esse investimento a ser feito. Outra questão que me colocam aqui é quais os maiores riscos para o investimento no mercado obrigacionista. Eu neste momento acho que o maior risco de todos seria os bancos centrais terem que inverter a sua política, ou seja, termos os bancos centrais a dizer que não vão descer taxas e que, se a inflação se mantiver ou até inverter, terem que voltar a subir taxas. Não parece, de todos os discursos que temos vindo a ouvir, não parece esse o cenário. Já tivemos pelo menos um Banco Central a descer taxas, o Banco Central inglês também já referiu que o ia fazer, a Fed e nos Estados Unidos tem havido uma volatilidade bastante grande, se sobem, descem, se mantêm taxas, mas dados os últimos dados que saíram do emprego, parece, tanto do emprego como da inflação, estão aí para os níveis que o João Paulo queria. Portanto, este também o mercado há 3 semanas já não descontava descida das taxas para estar nos Estados Unidos, neste momento já desconta. O Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também referiu que iríamos ter pelo menos em junho uma descida de taxas. Há quem diga que pós-férias que se calhar teremos mais cortes, mas eu diria que para quem investe em dívida, o maior risco neste momento, qual é que era? Aquele que eu referi no início. O maior risco é o preço de cair. O preço para cair, as taxas têm que subir. Portanto, seria os bancos centrais dizerem, eles se mantiverem taxas neste momento não há problema, porque isto já está descontado. Seria eles dizerem, nós temos que subir taxas porque a inflação está descontrolada, porque a economia continua muito forte e os prémios de risco teriam que subir. Portanto, não acho que seja esse o cenário atual. Portanto, diria que estamos numa fase bastante interessante para o investimento em dívida. Outra questão que me coloca é como é que eu consigo estar exposto ao mercado acionista. Existem vários veículos. Nós Banco Carregosa, ainda há uma semana atrás acabámos por fechar, por exemplo, uma carteira de obrigações com maturidades fixa até 5 anos e que estava com títulos que normalmente não estão disponíveis para os investidores profissionais, e nós acabamos por ter essa carteira disponível para os particulares também. É uma carteira diversificada, por exemplo. Temos outras estratégias também que têm na sua base estratégias de investimento direto também em obrigações. Temos fundos de investimento também disponíveis, fundos de investment grade, fundos de high yield, fundos de obrigações convertíveis, fundos de obrigações subordinadas, fundos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Portanto, a escolha é vasta e eu acho que é mesmo nas obrigações, às vezes, eu acho que as pessoas não dão o tempo da obrigação fazer o que ela tem que fazer. E o que é que ela tem que fazer? Nós quando compramos uma obrigação, e eu não expliquei isto atrás, a obrigação cota um juro diário, ou seja, todos os dias que passam, aquele cupomzinho que lá está calculado é calculado diariamente. E nós temos que dar tempo para que esse efeito de cupom combine com o preço.
e às vezes as pessoas querem um rendimento muito rápido, mas nós para termos movimentos rápidos no preço da obrigação temos que ter volatilidade nas taxas de juros. Não estamos neste momento nessa fase, tivemos em 22, tivemos parte em 23, estamos numa fase muito mais calma de mercado, portanto eu diria que para eu estar exposto ao mercado de dívida, tenho que perceber qual é a maturidade com que eu vou estar confortável, se até um ano temos fundos de money market, temos papel comercial, temos obrigações do Tesouro, temos bilhetes de Tesouro, portanto temos várias alternativas que seriam interessantes. Se eu quero estar investido num prazo mais longo, aí posso escolher entre investment grade e o high yield, se é investimento direto ou através de veículos como são de fundos ou mesmo os ETFs, também estão agora muito em voga, ou como eu estava a referir nisso, através de carteiras como as que nós fizemos, com maturidades fixas, com cupom, com uma yield fixa até à maturidade, em que o cliente compra e sabe o que é que vai receber e consegue ver os investimentos que irá ter. Neste momento estamos a ficar sem tempo, no entanto, eu, como eu referi há bocado, nenhuma pergunta irá ficar sem resposta. Agradeço-vos a todos pela vossa presença, contamos convosco para o webinar da próxima semana. Desejo-vos a todos bons investimentos, uma boa semana e qualquer dúvida, estamos cá, a equipa do Banco Cargosa disponível para vos esclarecer, como sempre estivemos e continuaremos a estar. Muito obrigado.